Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa videoaula. Nessa videoaula eu vou resolver a questão 108 do Enem de 2018, segundo dia de prova, no caderno azul, que corresponde à questão 110 da prova amarela, 112 da cinza e 118 da rosa. Eu sou o professor Clenilson Silveira e vamos lá. A questão diz assim: ao pesquisar um resistor feito de um novo tipo de material, um cientista observou o comportamento mostrado no gráfico tensão versus corrente. Após a análise do gráfico, ele concluiu que a tensão em função da corrente é dada pela equação V igual a 10I mais I quadrado. O gráfico da resistência elétrica R do resistor em função da corrente I é... Então aqui apresentam-se 5 opções de gráficos. E você tem que escolher qual deles está correto. Então, a questão é análise de gráfico. Como o gráfico é de R em função de I, você precisa obter a equação da resistência elétrica. Nós temos a equação aqui da tensão elétrica, V igual a 10I mais I quadrado, mas não temos a equação da resistência. Primeiro passo é obter a equação da resistência em função de I. A equação da resistência ela provém da lei de Ohm. A lei de Ohm diz que a tensão elétrica é igual a resistência vezes a corrente. Portanto, se nós quisermos a resistência, temos que isolar, tirando esse I daqui. Como ele está multiplicando, ele passa para cá dividindo, então temos que R é igual a V sobre I. Então, resistência elétrica é igual a tensão dividida pela corrente. O problema nos deu a tensão, a expressão da tensão elétrica, que é dada por 10I mais I quadrado. Para obter o valor da resistência, o que precisamos fazer? Bem, visto que a resistência é V sobre I, precisamos dividir o valor da tensão por I. Concordam? Então, V dividido por I é igual a essa expressão dividido por I. Já que aqui é uma igualdade, então se eu dividir aqui por I e dividir aqui por I, nos dois membros, a igualdade permanece. Certo? Quem é V sobre I? Não é a resistência? Então, aqui nós já temos a resistência aqui. V sobre I, resistência igual a essa expressão dividida por I. Agora vamos dividir essa expressão aqui, né? Termo a termo. V sobre I é igual a 10I sobre I. 10I dividido por I é 10. I quadrado dividido por I é I. Então temos que V sobre I é 10 mais I. V sobre I é R. Então R é igual a 10 mais I. Portanto, temos agora a equação da resistência em função de quem? Da corrente. Então a corrente aqui é a variável independente, eixo X, e o R é a variável dependente, eixo Y. Quando a gente vai resolver uma questão de gráfico, se a gente olhar para a equação e já souber a forma do gráfico, já vamos realmente ter a resposta, muitas vezes. Então, R é igual a 10 mais I. Que tipo de gráfico é esse? Que tipo de gráfico representa essa equação? Bem, aqui, notem esse gráfico aqui, Y, ou f de x, né, função de x, que é a variável independente aqui no eixo x, é igual a ax. Essa aqui é uma equação linear reta. Então, o formato dessa equação é uma reta inclinada e que passa onde? Na origem. Obrigatoriamente passa na origem ou no ponto zero. A é a inclinação da reta e x é a variável independente aqui no eixo x. Ok? Se nós somarmos mais um termo aqui, digamos ax mais b, continuará sendo uma equação da reta inclinada, no entanto, essa reta não passará mais na origem. Ela vai sofrer um deslocamento, ou para cima ou para baixo. Se for positivo aqui o B, vai para cima. Se for negativo, vai para baixo. Então, temos aqui essa expressão f de x ou y igual a ax mais b. Quando você soma mais b, a equação da reta não está mais na origem. Ela, nesse caso aqui, se b for positivo, a reta ela sobe. Ela vai encostar o eixo Y no ponto B. O ponto B é onde o gráfico ele encosta no eixo Y, ou seja, no ponto x igual a 0. Okay? Então, analisando a equação, R é igual a 10 mais I. Que tipo de equação você acha que é? Bem, podemos observar que ela é do tipo dessa equação aqui, Y igual a ax mais b. Ou seja, é uma equação que a gente chama de afim. Então, observem aqui, podemos inverter aqui, vai ficar I mais 10, né? R é igual a I mais 10. I é variável independente, lembre-se disso. Então, como do lado do I não tem nada, então isso implica que é o número 1. 1 vezes 1i mais 10. Então, R é a função y. A
é igual a 1 e o x é o i, representa o i, mais b, que é 10. Portanto, nosso gráfico é desse formato aqui, ó. O b é o 10, tá? Quando x é igual a 0, ou seja, o i é igual a 0, substituir aqui o r é igual a 10. Portanto, a resposta é a letra D. Em gráficos, além de você saber o formato da equação, né, você também pode substituir alguns valores. Por exemplo, quando i é igual a 0, r é igual a 10. Quando i é igual a 2, r é igual a 10 mais 2, 12. Então, tá aqui, ó, 12. I é igual a 4, r é igual a 14. Então, notem que os valores eles correspondem. Analisando aqui as opções, ó, não poderia ser a letra A, porque aqui é uma constante, tá? Então, seria y igual a e não a x. Então, y igual ao número 10 aqui no caso. Y igual a 10, aqui também não poderia ser. Aqui poderia ser uma equação da reta, né? Só que nota que passa na origem o gráfico, então seria do formato AI, AX, né? Que o x no caso é o i. E aqui é uma parábola na letra E, ó. Então, seria uma equação quadrática, função quadrática. Então, só nos resta a opção D. Importante, gente, essa é a resposta à letra D. Espero que tenham entendido. Eu gostaria de enfatizar para vocês que é muito importante você conhecer os gráficos. Por exemplo, aquela equação que você está trabalhando, você tem que saber qual é o tipo de gráfico, o formato do gráfico. Isso vai ajudar muito a resolver questões de gráfico. Agradeço a atenção de todos. Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal e ative o sininho para que você seja notificado de novos vídeos. Dê aí um like, dê essa força, que isso vai me incentivar a fazer novos vídeos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.